Olá, boa tarde. Hey, welcome. Será que estou a Welcome. falar inglês? Preciso-te falar inglês, Yes. Cláudia. Pronto, seja muito bem-vindo ao Conversa de Mulheres. É verdade, é sempre um prazer estar consigo aqui de segunda a sexta-feira, às 15 horas, sempre para conhecer mulheres inspiradoras, com histórias de vida e que hoje ainda, como bónus, temos cozinha. Bónus 1. Bónus Dicas 2. para emagrecer. Exatamente. Que a nossa convidada se calhar vai dizer que não é para emagrecer. Ai. Temos que lhe perguntar. Ai! Claro, sim, para perder quilos. Exatamente. Quilos. Exatamente. Bem, já vamos saber. Estão aqui um bocadinho curiosos, não é? Hoje vamos falar aqui com alguém expert em low carb e keto. Não sei se keto se diz assim, eu como assim em inglês, keto, pronto, whatever. Keto. Vamos falar aqui com uma expert, vamos tirar aqui muitas dúvidas, desmistificar muitas ideias. Exatamente, pois, por isso é que a Cláudia hoje quer ver se te dá boa nota. Pronto. Então, contamos consigo até ao final do programa para conhecer não só a nossa convidada, mas todas estas dicas maravilhosas que vamos ouvir e também a nossa receita. A nossa? A nossa? É a nossa, está na nossa cozinha. A convidada automaticamente cede alguns direitos. Nutella. Pronto, Cláudia, concentra-te, foca-te. Redes sociais, Cláudia. Frutos vermelhos. Exatamente. Muito bom. Redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, muita informação, as redes sociais das nossas convidadas, programação, promocionais, fotos tão fofinhas, né, das nossas convidadas. Pensei que eram nossas. Nossas também, de vez em quando, ainda aparecem umas fofitas. É verdade, é verdade. Fofitas. Principalmente quando comemos mais ao almoço, ficamos mais fofinhos. Bem aqui no fofitas. E depois, através do YouTube, canal Coriacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, consegue ter acesso aos programas completos do princípio ao fim. Para quê? Para que não perca nada e partilhe. Isto é o grande objetivo, é partilhar, dar a conhecer este programa, mas também as nossas convidadas, os seus projetos e histórias de vida. É verdade, porque ao partilhar está a fazer aqui um networking, ao partilhar está a dar força, ao partilhar está a dar a conhecer e ao fazermos isto, com certeza que para si também vai ser bom, mas também é bom para as nossas convidadas. Portanto, como sempre digo, se identifica, se fez sentido para si, se até criou aqui alguma empatia com a história da nossa convidada, então por que não apoiá-la dando o seu like, fazendo um comment, fazendo uma partilha das suas páginas e dos posts, porque as nossas convidadas quase todas são muito ativas nas redes sociais, não é? Pois. Pronto, portanto... Nós também. Conversa Portanto, de Mulheres. Vale a pena partilhar e criarmos aqui esta rede de mulheres. E já sabe, há muito tempo acho que não dizemos isto, mas isto como às vezes andamos assim, eu já não sei o que disse ontem. Se conhecer alguma mulher que é inspiradora para si, que acha que tem um projeto que faz sentido ser partilhado, você que é assíduo aqui a ver o nosso programa, que entende este conceito de falarmos sobre histórias de mulheres, sobre os seus projetos, histórias de vida, temas que interessam às mulheres em particular, então por que não enviar para o nosso e-mail, que passa em rodapé, a sugestão dessa convidada, porque teremos todo o gosto em lhe dar aqui o nosso sofá da conversa para a conhecermos. Será muito bem recebida, não mordemos e no final sempre referem que nós somos simpáticas. É verdade, só mordemos bolos. Sim, isso e outras coisas, e salgados e assim. Bem, é agora que vamos apresentar a nossa convidada. É agora, depois de um separador. Exatamente. Até já. Até já. E temos como nossa convidada de hoje, temos Alexandra. Alessandra. Alessandra Lozaco. Thank you. Coach em alimentação low carb, criadora de conteúdos digitais relacionados com a alimentação low carb, jejum e bem-estar, é tudo verdade. E a sua página do Instagram, Alefitmamum, certo? E ainda autora do livro A Cozinha Low Carb da Ale. É verdade. É uma verdade. Uma marca própria também, que foi criada há um ano, depois a gente pode falar sobre ela. Vamos falar sobre ela também, o By Ale. Tudo. By Ale. Realmente aqui na descrição do princípio não vinha, foi uma falha, mas pronto. É só porque já eram muitas coisas. Claro. É uma apresentação longuíssima, já. Muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Então, e podemos conhecer um bocadinho aqui da Ale? De onde vem?
Bom, eu sou do Brasil, tenho 51 anos, sou professora de inglês, só que minha vida deu uma reviravolta na época da pandemia e comecei a me dedicar totalmente ao Instagram, que já era uma coisa que eu tinha, mas não era tão direcionado para isso. E agora, de repente, assim, minha vida fez bum! E agora eu só trabalho mesmo com essa parte de alimentação, de mentorias, escrever livros. Então, vamos conhecer aqui um bocadinho a Ainda no Ale. Brasil. Já lhe chamavam Ale quando era pequena? Sempre, desde Sempre a Ale. Só era Alessandra mesmo quando minha mãe estava mesmo muito brava comigo. Pois, normalmente é esse o... Não, eu era Ruth Isabel. Quando eu ouvia Ruth Isabel... A mãe chama pelo nome inteiro. Exato, já. A gente pensa em toda a porcaria que já fez. Exato, o que é que eu fiz desta vez que é melhor? É melhor. Mas o engraçado é que hoje faço isso também ao meu filho, não é? Eu também. Não é? Também com os meus filhos. Aquilo que nós pensamos nunca vou fazer, Mas acaba que faz. não fazes? Não chamas ao teu filho João qualquer coisa? Não? Quando estás zangado, é só João. Sim. Chega para te zangares. Pronto, é intenso. É o tom, né, da voz que já É, o sua. tom. Então muda muita O coisa. tom faz toda a diferença, não é dizer o nome todo, é o tom. Não, a mim o que faz muita diferença é quando eu começo a contar. Contar sempre funcionou muito bem naquela casa. Porque já sabemos que ao 3 a barraca explodiu. Quando eu digo Afonso, Quando os meus eram pequenos, eu falava, vou contar até 1. Porque não dava muita margem de corrida. Já não vou dava, contar até 1. Quando... Explodiu, pronto. Bem, Cada um. Vamos lá. cada um. Então estávamos aqui a falar, pequena Ale, o que é que gostava de fazer em pequena? Já aqui apaixonada pelas línguas ou como é que surgiu? Sempre gostei. Sempre disse que queria ser professora de inglês, desde sempre. A sério? Sempre. De onde vem essa paixão pelo inglês? Eu gostava muito de ensinar. Eu sempre gostei muito de ensinar. Gostava de brincar, de ensinar as bonecas. Então, acho que isso já vem desde cedo. Mas porquê o inglês? Porque no Brasil, por exemplo, nós aqui temos muito poucas coisas dobradas em português, não é? Sim, sim. Agora já temos mais, principalmente conteúdos juvenis Sim. e tudo, mas quando eu era pequena não havia nada dobrado, nós víamos tudo o que fosse em inglês e com legendas. Mas no Brasil não era assim, não é? O E Brasil ainda tem muita sempre- coisa dobrada, ainda hoje. No Brasil é quase sempre dobrado. Sim. Portanto, sempre ouvem vocês não conhecem quais as personagens da voz dos atores de Hollywood e tudo, porque conhecem só quem Exatamente. fez. Mas eu gostei sempre disso, e tanto que minha mãe, Do logo inglês. pequena, me colocou numa escola de inglês que é a parte para eu poder estudar inglês, porque eu sempre gostei muito disso. Depois fui para a faculdade para ser professora de inglês. Mas que engraçado, não é? Como isto está num meio ali quase enraizado, mas vai-se Não mesmo tinha lá. acesso fácil. Não tinha acesso fácil. E então, professora de inglês e gostou de dar aulas? Sim, gostei. Gostei muito, até que chegou uma hora que senti que aquilo não Foi fazia quando muito veio mais para sentido. cá? Não, ainda dava aulas aqui. Ainda vim Portanto, cá veio e para dava cá, veio dar aulas de inglês. A minha história é muito longa. É muito Então Mas temos pode contar um tempo. bocadinho, pode contar um bocadinho o que é que quer contar da sua Então, vamos história. lá, o que eu posso dizer? Estava no Brasil, eu vivi no Brasil com meus pais. Meu pai era dentista, tinha uma clínica aqui em Aveiro. O dia que ele decidiu vir embora para ok. Portugal, a família toda. Eu tinha um namorado, que é meu marido hoje em dia. Eu namorava já há 8 anos, e veio uma longa história. Só que meu pai veio embora, eu falei, também quero ir junto, não ia deixar meu pai vir. Ficou com o pai de um lado e o namorado do outro. Então, só que aí meu namorado não aguentou e veio depois de 1 ano para cá. Então, devia ter vindo no dia dos namorados, que essa tinha dado uma bela história. Casamos por procuração, aquelas coisas mesmo antigas que casam por procuração. Ele Mas veio. porquê? Porque era nova? Não, Ou porque porque para ele estava- poder vir para cá, tinha que estar casada por procuração. Eu tinha 23 anos, casamos assim, depois ele veio. É uma história. Muito bem. Veio cachorro, veio todo mundo para cá. Veio todo mundo para Família- cá. É verdade. Então, e depois foi ser professora de inglês Sim, cá? sim, sim. É muito diferente a educação cá e lá no Porque Brasil? eu comecei a trabalhar, eu tinha um centro de explicação aqui, trabalhei sempre com explicação e aula de inglês no meu próprio espaço. Então, era uma coisa diferente, fazia aquilo que eu gostava. Portanto, sempre foi um bocadinho empreendedora. Sim, sempre. Eu Já gosto vinha do muito pai. de... O pai já tinha a clínica. Aí eles queriam sair de lá, vir pra cá, e eu acho que esse bichinho do mexer tá muito enraizado em mim, assim. Eu tô sempre pensando no que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer depois, o que vem depois. É sempre assim. E então tinha o seu centro de explicações. Sim. Fazia coisa... Onde? Lá em Aveiro? Em Cantanhede. Perto de Cantanhede. Coimbra, pertinho de Ok. Coimbra. E pronto, sempre dando aulas, sempre fui muito ligada a um estilo de vida saudável. Isso porque eu venho de uma família de obesos, o lado do meu pai era todo obeso, o pai, avós, tios, e eu sempre fui muito preocupada com essa parte da saúde, então sempre me cuidei muito sem saber o que eu fazia. Então fazia muita dieta, nunca tive excesso de peso, mas sempre fiz muita dieta sem saber qual a dieta certa, porque eu vi o sofrimento que meu pai passou a vida toda. E isto é uma coisa que é muito engraçada, que há muitas pessoas que vivem isto, não é? Que vivem uma família
que está sempre, a família está sempre ali a lutar com o peso. Já tivemos aqui muitas convidadas que nos falaram sobre isso, que acompanham pessoas que falaram sobre isso, e hoje estamos aqui com uma convidada que conseguiu... Desde sempre, desde nova teve essa consciência. Teve essa consciência, mas conseguiu encontrar aqui uma forma que, pelo menos para ela, porque nós aqui não temos verdades absolutas, não é? Mas que para ela funcionou e que hoje ajuda muitas mulheres e mães Sim. a lutarem com isto. Porque não é? muitas pessoas podem olhar para mim quando eu faço as mentorias, né? Elas podem até pensar, o que ela Que é sabe? magríssima. O que ela sabe do meu sofrimento? Porque é uma dor, eu sei que é uma dor, né? Porque é Eu sei super muito, magra, eu é sei mesmo muito. uma pessoa magra. Mas eu sei muito, porque eu vi muito. Eu vi meu pai sofrendo muito, e não foi pouco. Então, isso mudou muito a minha mentalidade. Muito. Eu sempre fui muito controlada na alimentação, na bolacha, no bolo. Eu sempre pensei Porque muito. era, desculpe perguntar-lhe, mas era aquela coisa, eu não quero sofrer isto que o meu Eu pai não quero sofrer isso que meu pai sofre. Portanto, vou já agora... Mas não sofria por impedir de comer as Não, bolachinhas, nem os bolos, nem nada. Nunca. Não que eu não comesse. Até os 15, 16 anos eu comia sim. Sim, mas tudo equilibrado. Mais equilibrado, completamente. E vendo aquele sofrimento contínuo dele, com compulsões e fome, várias dietas, comia de 3 em 3 horas, bolacha integral, massa integral, e nunca emagrecia, e sofria de fome, e voltava e emagrecia, depois reganhava no peso. Mas isto é a história de muita gente. De todos, basicamente de todos. De todos. Há pessoas que nunca sofreram com isso do excesso de peso, não é? Que têm um metabolismo diferente, ou seja lá o que for, qual seja a teoria, que não sofreram com isso, não sofreram com isso. Mas há pessoas, muitas pessoas que ainda sofrem com isso. Muito mesmo. E isso começou a moldar a minha mentalidade e o meu mindset para isso. Meu pai faleceu, um infarto, com 52 anos. E nesse dia eu me lembro de pensar, alguma coisa não está certa aqui. Ele fez todas as dietas, dieta da chuva, da água. Ele esforçou-se tudo. Tudo. Da água, da chuva, da lua. Tudo. Ele até perdia peso na balança, só que passado um tempo, ele tinha compulsão e engordava. Que é o que todo mundo faz. Ah, mas eu perdi peso na balança, mas depois reganhando peso. Perdi peso na balança, reganha, passado... E é a história de muita gente assim. Ou seja, não consegue manter ali aquilo que é saudável. Porque no fundo aqui estamos a falar do que é saudável. Exato, uma coisa que tem que ser... Porque uma dieta, né, que você conta calorias, que você pesa alimento, quem é que consegue manter esse tipo de coisa para a vida? Ninguém. Eu não me vejo com 60 anos pesando alimento numa balança, palma da mão de proteína. Isso é inviável na vida, né? E eu lembro desse dia, quando meu pai infartou, ele estava voltando do Brasil de férias, teve um infarto no avião e morreu. E eu comecei a pensar, isso não está certo. Bom, foi muito sofrimento. Eu, depois, já tinha passado por uma fase de vegetarianismo também, que eu achava que era o certo. Até que descobri uma anemia profunda, câncer de mama. E aí eu falei, não, agora está na hora de entender as coisas como elas são. Meu Deus! Uma coisa não bate certo aqui. Nós não sabíamos nada disto. Isto foi muita emoção, muita carga emocional, não é? Muitas coisas ao mesmo tempo. Muito mesmo. Quando meu pai faleceu, eu fiquei 6 anos sem menstruar, só de choque emocional. Foi mesmo muita tristeza. E pronto, e comecei a tentar entender um pouco mais sobre isso, sobre alimentação, e aí comecei a estudar mais, e as coisas foram desenrolando. Criei um Instagram por nada, colocava fotos no ginásio, quando eu ia treinar, uma receitinha. E ao mesmo tempo sempre com o centro de explicações. Sempre. Entretanto, foram passando vários anos, eu tinha alguns seguidores, não muitos, mas tinha um número bonzinho de seguidores. E quando houve a pandemia, que eu já dava aula, eu tinha o meu centro de explicações, mas também dava em escolinhas pequenininhas para crianças, tudo fechou. E eu falei, e agora o que eu vou fazer? O meu centro de explicação fechou, as escolinhas fecharam. Eu falei, e agora? E agora o que é que vai ser o meu trabalho? E agora, o que eu vou fazer? Comecei a me dedicar mais ao Instagram, comecei a estudar mais, comecei a fazer um e-book, que saiu um e-book, de repente começo a fazer mais... Aquilo começou a crescer. Que e-book era esse? É um e-book que é vendido só online, foi com as minhas primeiras receitas que eu criei. Comecei a fazer vários cursos. Mas já dentro da low carb? Tudo, sempre com low carb. Como é que surge a low carb aqui? Como é que descobre a low carb? Como eu sou muito curiosa, eu comecei a investigar muito sobre alimentação keto, que é cetogênica, que começou nos Estados Unidos, e eu comecei a me interessar muito sobre aquilo que fazia muito sentido, aquilo que eles falavam sobre alimentação, em comida de verdade. Comecei a me interessar, fiz a experiência comigo, uma vez que estive no Brasil, comecei a utilizar o TCM, MCT, que é um óleo de coco purificado. Fui fazendo experiências de reduzir a ingestão de carboidratos, aumentar a ingesta de gorduras boas. Comecei a me sentir com mais energia, comecei a ver que meu metabolismo começou a melhorar, pronto. E aí comecei a aplicar isso, comecei a estudar mais. Mas como é que, sendo que a Alessandra nunca teve problemas de peso,
O que é que via em Ser si? magro não significa ser saudável. É uma Sim, diferença muito é grande. verdade, mas o que é que sentia para Aos ter... ossos magros, não é? Por exemplo, eu passei por várias nutricionistas eu fazia vários planos, que eu comia de 3 em 3 horas, e eu achava que para mim não estava fazendo mais sentido. Ter que fazer lanche para comer à noite. Como assim? Ter que fazer uma ceia para dormir. Uma pessoa vai dormir, tem que comer. Muita coisa não fazia sentido para mim. E foi aí então que eu comecei mesmo a me inscrever em cursos, fazer mais e mais formações. E nessa altura do Covid, eu comecei a trabalhar com as mentorias começaram a ocupar muito do meu tempo, deixei de trabalhar Claro. com as aulas, fui chamada para escrever um livro, que esse já é o segundo, o primeiro livro eu fui coautora de um outro livro, também em low carb, e aí foi um boom. Foi subindo, Aí foi foi um boom, assim. sim. Então, explique-nos aí o que é isto, o low carb, e que benefícios é que isto tem, Tá, eu pelo gosto de menos a falar- seu ver, porque a gente já sabe que isto é Pronto. um mundo, cada um diz uma coisa do seu Exatamente. lado. O que eu Portanto, gosto de depois dizer vamos falar. muito se alguém me perguntasse, se alguém me pedisse, né, eu não chamaria de low carb nem nada, porque as pessoas associam com dieta, e isso não é uma dieta, é um estilo de vida. E se nós pensarmos bem, os nossos avós, bisavós, tataravós sempre foram low carbers. O que significa low carb? É baixo em carboidrato. E na altura dos nossos avós, bisavós, eles não tinham essa abundância, essa oferta de carboidratos que nós temos hoje. Explique-nos o que é que são os carboidratos. Farinhas, massas, batatas, pronto. Eles não tinham essa Mas quantidade. batatas, por exemplo, cá em Portugal ainda é muita gente come batatas. Eu não vou demonizar a batata, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a oferta hoje em dia é muito grande, principalmente em carboidratos refinados, e a pessoa come muito carboidrato e pouca proteína. E os nossos antepassados não eram assim. Nós evoluímos sendo pessoas que comiam muita carne, muita proteína, e éramos muito saudáveis. E quando nós falamos E viviam mais anos, não é? Porque é uma coisa que é engraçado que se Na fala verdade, hoje em não é dia. que viviam mais anos. Eles viviam menos anos porque eles não tinham muitos... por exemplo, hoje você fica doente, você tem um infarto, você vai para o hospital. Sim, mas Naquela quem altura, vivia os anos, vivia-os bem. melhor, exatamente. Exatamente. Hoje em Quem dia, vivia até aos 90 anos, vivia muito bem. Vivia até aos 90 anos Hoje e em depois dia, um dia não. caía para o lado e morria. Pronto, Exatamente. ia-se embora. Mas não havia aquela coisa de... As pessoas viviam. Claro que havia pessoas, a esperança Obviamente. média de vida era mais baixa, porque lá está, como diz, se houver uma fatalidade, a medicina não estava tão avançada. Mas parece que hoje as pessoas não vivem mais, não é? Sim. Vivem E o que vivem com é muito piores condições. Os jovens hoje, com 30, 35, já infartam. Porque a mudança alimentar foi muito drástica. Então, quando alguém fala, mas isso é uma dieta, e eu falo, vamos pensar, então, o que é uma dieta? Porque muita gente fala, é uma dieta da moda. Da moda, eu como 2 vezes por dia. No máximo, raramente eu tomo um pequeno almoço. Os nossos antepassados faziam isso. Eles comiam quando eles tinham fome. Hoje em dia, a pessoa acorda com fome, tem ali a mão de semear um frigorífico, que ela vai abrir, vai comer, vai abrir uma gaveta, vai pegar uma bolacha, um cereal. Isso não era assim. Então criamos um vício. Um vício. Mas não é porque... Isso é uma coisa que eu falo muito. Muitas pessoas chamavam meu pai de guloso. Ai, tão guloso, ele é tão gordo. Meu pai era muito obeso, né? Tão gordo e tão guloso. E eu consigo falar para as pessoas que elas não são gulosas. Elas comem mal. Elas comem errado. E o excesso de açúcar no sangue tem esse impacto mesmo de causar... Vicia, não é? Vicia. Já toda a gente sabe isso. E Está mais causa provado. fome. Porque quando você come um carboidrato, o impacto que tem na insulina é muito grande. Então, a insulina sobe, você tem mata aquela tua vontade, come. Só que quando você tem essa queda na insulina, você tem fome. Você come de novo. E esse tempo é 1h30, 2. Só que você vai comer de novo. Como você está comendo muito carboidrato, vira açúcar no teu sangue. Porque as pessoas pensam que açúcar é só o pacotinho. Mas não. Se você come massa, vira açúcar no teu corpo. Você come bolacha, vira açúcar. O teu cérebro vai receber... As batatas, tudo o que é os hidratos de carbono. Carboidratos. Sim, Tudo mas que é mesmo a batata cozida a também. mesma coisa. Sim. Vai chegar no teu Mesma cérebro fruta. causando um prazer, que é dopamina. Porque toda vez que você come açúcar, dopamina, teu cérebro quer mais, obviamente. Então, quanto mais você come, mais ele quer. E aí vira um vício, é um ciclo vicioso mesmo. Então, eu costumo dizer, isso não é uma dieta. Dieta de comer de 3 em 3 horas começou há poucos anos atrás. Imagina o meu bisavô comendo de 3 em 3 horas. O que ele ia comer de 3 em 3 horas? Não havia bolacha? Não havia snack? Exatamente, os iogurtinhos mesmo Nada. assim demoravam a fazer. Iogurtinhos proteicos, bolachinha, Sim. snack, barrinha. Não havia nada disso. Então, da moda, não sei se é bem assim. Então, a minha proposta não é nem falar dieta, nada disso. É falar um estilo de vida para a vida. Uma coisa que você consegue manter. E como é que você consegue manter? Comendo comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquela que os nossos antepassados comiam. Portanto, a Vem base... da terra e da... Exatamente.
Obviamente que num estilo de vida low carb, que eu ingiro menos carboidratos, no meu prato, eu até posso ter uma batata, uma raiz, por exemplo, uma mandioca, desde que eu esteja num contexto de não emagrecimento. Porque se for numa questão de emagrecimento, há um processo em que teu corpo vai buscar o açúcar que você dá, esquecendo de queimar a gordura estocada. Porque nós temos no nosso corpo 2 motores de energia. Se você dá energia em forma de açúcar, o teu corpo vem buscar, é mais fácil. É mais fácil usar aquela que está ali biodisponível do que a outra que está arrumadinha ali Se você nas, dá ali uma nas bolacha, veias. ele não vai buscar o que está estocado, fica ali, acomodado. Agora, quando você diminui essa oferta, o teu corpo precisa de energia, e só que se esse motorzinho aqui está vazio, ele vai buscar no que está estocado. E aí acontece o emagrecimento, que é diferente de perder peso. Perder peso é muito fácil, que eu costumo dizer. Perder peso na balança, você fica doente, você perde peso na balança. Você faz uma dieta restritiva, você perde peso. Mas a gordura, o que é a gordura? É a inflamação do nosso corpo. Uma pessoa que tem excesso de peso tem o corpo inflamado. E para emagrecer, nós primeiro precisamos desinflamar o corpo. Então dê-nos aqui já umas dicas, que isto vem aí o verão, que é tudo emagrecer. Como é que é? Primeira coisa, o que eu costumo dizer é, vamos para a cozinha fazer uma limpeza. O que é uma limpeza na cozinha? Pronto, então diga lá o que é que vamos limpar na cozinha. Cereais, bolachas, massas, biscoito, arroz. Eu tiraria isso tudo e colocaria no frigorífico carnes, ovos, peixes, legumes, saladas. Isso sim. Queijo. Queijo. Consigo pode-se comer queijo? Pode sim. É a vantagem. Não é a vontadinha, mas é pode E comer. qualquer tipo de queijo? Os queijos mais gordos, os mais amarelos, porque eles têm menos lactose. Lactose é açúcar, né? Tem mais gordura, portanto é o queijo que é o que a gente precisa. É o que eu gosto mais. Em tosta? Isto é o... Sem tosta. Só Sem se for a que eu tosta, faço, tosta não só se pode. for a que eu tá. Tosta já não podes porque já é o pão, já tem a farinha. essa Ainda faz um bocado de confusão. É a mentalidade antiga. E também é o hábito, né? Porque, na verdade, criar um mito, a gordura faz mal, a gordura mata. Nós ouvimos os Aliás, nossos os avós. infartos, e tu dizes que é disso, que é dos... Então quer que eu conte uma história? Claro que conte tudo. Enquanto tiver tempo, Então, pode vamos falar lá. o que quiser. Essa história do infartou, engordou, começa lá atrás, nos anos 70, anos 80, quando houve uma epidemiologia de infartos, derrames, AVCs e obesidade. Foi nessa altura, antes disso não havia. Só que a nossa alimentação começa a mudar a partir dos anos 50, 60, que é quando entram os industrializados. Só que começaram a surgir estudos observacionais falando o que causou isso nas pessoas. Por que as pessoas estão infartando? Quem banca esses estudos naquela altura é a indústria farmacêutica e alimentícia, que vão dizer que o que está matando as pessoas é a carne, o ovo, a manteiga, a banha, que é aquilo que nós evoluímos comendo, saudáveis. E nós éramos saudáveis. Nós começamos a ficar doentes quando começamos a passar a manteiga no pão, quando começamos a fazer a carne com óleo vegetal, e aí a culpa foi da carne, a culpa foi da manteiga, sendo que são alimentos da natureza e nós evoluímos saudáveis. É verdade, sim. Então é muito fácil falar que a gordura mata, mas qual gordura? Será que não é do óleo vegetal? Isso ninguém vai dizer, porque se você deixar de consumir o óleo vegetal, quem perde é a indústria. E quanto menos óleo vegetal, quanto menos farinha você come, mais você come, aliás, mais inflamado você fica, mais você vai na farmácia, comprar remédio para azia, para dor de cabeça, enxaqueca. Então não há muito lucro para isso. É verdade, é verdade. True. Sabe que eu sou completamente a favor que isso faz todo o sentido. Mas pronto, isto aqui estamos a dar uma Há uma ideia maneira certa para se fazer. Não é assim, Sim. então vou tirar tudo da minha gaveta, vou começar a comer peito de frango, salada e alface, que é o que falam pra gente que é que é o que saudável. fazem, e depois a pessoa não consegue ficar, também ninguém consegue comer por isso toda a frango, coitada é da por Cláudia. isso que eu falo para as pessoas quando um mito muito. O que é um prato saudável? Salada, tomate, peito de frango grelhado sem gordura. Não, isso não é low carb, isso é dieta restritiva. Isso é infelicidade. Isso é Eu concordo plenamente. É a história do meu seria? pai. Ele não conseguia porque... Quando eu faço uma alimentação low carb, o nosso corpo tem 2 motores de energia, carboidratos e gorduras. Se você tirar o dos carboidratos e tirar o das gorduras também, onde o nosso corpo vai buscar O corpo energia? fica sem... Fica e sem principalmente, Alessandra, nas mulheres... A parte hormonal A parte acabou. hormonal, que isto fica uma confusão, não é? Uma confusão. A primeira, queda de cabelo, falta de menstruação. Isso é um problema muito sério. Eu enfrento isso muito. 90% das pessoas começam a mentoria comigo. É obesidade, mas eu tenho aqueles 10% de mulheres que acham que fazem jejum correto, que fazem low carb
E no cabelo cai, a menstruação não vem, pelos crescendo no corpo, porque as hormonas estão completamente doidas, porque tiraram carboidrato, tiraram gordura, porque ouviram dizer Tiraram gordura, tudo, e tudo. o corpo está sem energia. E um corpo sem energia, a parte Não hormonal, funciona. Não. Porque os homens, claro, também, mas estamos aqui na conversa das mulheres, principalmente as mulheres, por causa destas questões hormonais, porque já querem ser ou já foram mães, precisam mesmo das gorduras, não é? Precisam A completamente. gordura faz muito, é muito papel. importante aqui no Completamente. aparelho reprodutor e isso tudo, Completamente. que gera todo um corpo de uma mulher. Exato. Quer ela queira ser mãe ou não, a verdade é que o corpo dela todo funciona assim, não é? Eu sempre falo que sempre quero relembrar que vamos lembrar de onde nós viemos. E nós viemos de alguns anos atrás, éramos saudáveis, comendo o que a terra dava, a banha, a manteiga, o queijo, a carne, e éramos saudáveis. Só que a nossa alimentação mudou tanto que hoje em dia as crianças com 6 meses já têm cereais, já têm leite. Leite, minha mãe não é uma vaca, né? Então eu não posso tomar o leite daquilo que não é minha mãe. Está Sim. toda trocada a alimentação, depois vão para a escola. O que as crianças comem na escolinha? Leite achocolatado, pão, bolacha, biscoito, açúcar com açúcar com açúcar, tudo isso vira açúcar. Então isso quer dizer que nós estamos num contexto que a partir dos 6 meses, 1 ano, nós consumimos açúcar o dia todo. Então hoje em dia nós somos high carbers. Então não é que eu faço uma dieta restritiva, nada disso. Eu como muita carne, eu como muita proteína, mas como 2 vezes por dia, porque eu estou saciada. Então eu não tenho fome para ficar comendo o tempo todo. E aí surge o jejum, que é o que você estava me falando. O jejum não pode ser programado. Vou fazer jejum amanhã e ficar... Não, nós temos que estar com o nosso corpo preparado para o jejum, que é como nós vivíamos também. Os homens das cavernas caçavam em jejum. Eles tinham alimento para isso. Ainda não tinham comido o seu Eles não animal. precisavam comer banana amassada com aveia para ir à caça. Eles tinham energia para isso. Eu bem disse que a aveia não é boa para ninguém. Mas estou Nem bem. vamos falar sobre isso, que eu também... Pronto, enfim. Não, mas eu sou traumatizada com a aveia desde pequena. Eu tenho um trauma com a aveia. E o meu sogro agora quer traumatizar o meu filho. Mas eu já disse, eles que se resolvam os dois. A aveia tem sim alguns antinutrientes sim, que fazem muito Sim. mal para o nosso... Mas é o sabor, nem estou a falar isso. Bem, então como é que é aqui o jejum? Portanto, low carb, já estamos mais Quando ou eu menos a faço um entender. estilo de vida low carb, a minha insulina permanece muito baixinha, porque eu não dou impacto, como pouco carboidrato, de carga glicêmica alta. Então, a minha insulina está sempre baixinha, o que significa que eu tenho pouca fome. Uma pessoa que come muito carboidrato tem muita fome, aquele pico Porque de fome. está sempre com fome, não é? Sempre com E é isto que era importante que eu gostava que ficasse explicado, que é quem tem sempre muita fome tem a ver com isto, com ter sempre aquele pico dos carbos, de ter comido os hidratos de carbono. E aí é sinal que alguma coisa não vai bem. Essa pessoa já pode ter pré-diabetes, inclusive, tem que verificar. E quando nós fazemos um estilo de vida baseado em proteínas e gorduras boas, não tem essa fome louca. Eu tenho fome quando E não eu vai tenho ter fome de comer. colesterol. Então, o colesterol também é um mito que se criou sobre o colesterol. Os valores de referência que estão ali são mesmo de referência, então você vai no médico, eles não são analisados as parcelas, então não sabem ver se a pessoa tem problema mesmo, porque o colesterol também é importantíssimo para a nossa saúde, muito importante. Sim, sim. Mas Nos eles têm casos o de infarto- colesterol bom e o colesterol mau. Sim, mas também há muita coisa sobre isso. O maior índice de infarto são pessoas que têm o colesterol baixo. Pessoas de colesterol baixo, infarto. É sério? É. Não sou eu que digo, são estudos científicos. Eu gosto mesmo de dizer tudo aquilo que eu falo não é baseado em... São estudos científicos. Então, estávamos a falar do jejum? Sim. O jejum vai acontecer num contexto em que tua alimentação está preparada e se você não sentir fome, você não come. Quando você vai quebrar o teu jejum, que é abrir a janela de alimentação, como você faz isso? Comendo comida que você está habituado a comer, comida de verdade. Porque a maior parte das pessoas não faz isso. Ah, ontem eu fui numa festa, comi muito, amanhã eu não vou comer. Só que isso é muito errado, porque ontem, se a pessoa foi numa festa realmente, essa pessoa já não está preparada porque não faz o estilo de vida certinho na alimentação. Já vai ter fome, provavelmente, Vai passar mais mal, vai depressa. ter tontura, é a culpa do jejum que é muito mal. Tá a perceber? É sempre assim. É como a história, carne mata. Qual carne que mata? A carne que tá no vidrinho, na salsicha, mas não, eles falam que a carne mata. Ou então, churrasco faz mal. O churrasco qual? Que a pessoa come arroz, feijão, batata frita, maionese, pão de alho, cerveja, sobremesa, a culpa é da carne. São as coisas que a gente É porque ouve. se chamou churrasco. É só porque o pé da carne. Oh, meu Deus. Porque, na verdade, Já estás a analisar. A Cláudia já está a pensar, oh meu Deus. Toda a gente. Sim. Porque, na verdade, não existe nenhum estudo científico que comprove isso que vem sendo falado nos últimos anos, que a carne vermelha faça mal. Não existe. E então, e ao contrário, quem tem dificuldades em engordar, porque também acontece a estas pessoas, Quem tem dificuldade de engordar? nunca conseguem, ficam sempre muito, muito, muito magras.
Então, se a pessoa comer bem, tiver os nutrientes corretos, tá tudo bem ser magra. O problema é uma pessoa ser magra, mas desnutrida. Mas se ela E for magra... sentir-se mal, não é? Exatamente. Pode ser magra, mas bem nutrida. O que vai importar é a composição do corpo, né? Isso é diferente. Massa muscular e isso tudo. A pessoa pode ser magra, mas tem uma boa composição corporal, tá tudo ok. Portanto, a pessoa mesmo mais magra pode fazer este estilo de alimentação. Eu faço há muitos anos. Sim, e Há muitos anos. Tô viva, tô ótima. está viva, está ótima, cheia de Ótimo. saúde e cheia de energia. E então, já falámos aqui, e temos aqui uma frase que num dos seus posts do Instagram fala que o que faz não é o projeto biquíni, não é? E nós estamos aqui a chegar ao verão, mas um projeto de vida. Então vá. O que é um projeto biquíni que a gente ouve por aí? Ah, agora eu vou fazer uma dieta, agora eu vou pro ginásio, e aí a pessoa faz restrição calórica, come pouquinho, fica pronta pro biquíni. Na hora que passa o biquíni, pau. O que acontece com dieta restritiva? O corpo não aguenta, nenhum corpo aguenta viver de restrição, porque vem depois compulsão. E quando eu falo em projeto biquíni, que eu não acredito, por que você vai fazer o teu corpo para o verão, para uma festa, para o casamento? Você tem que cuidar da tua saúde. Eu acredito na saúde como uma vida, um projeto de vida. E o que eu gosto de mostrar no meu Instagram é que muitas vezes, às vezes até acredito que, eu sei que muitas vezes é cansativo para mim, que todos os dias eu mostro minha rotina, mas essa rotina ajuda a mudar muitas vidas, porque as pessoas veem que eu faço o que eu faço há mais de, há muitos anos, mais de 20 anos, todo dia eu faço a mesma coisa. O que é que faz todos os dias? Eu acordo, eu raspo a língua, eu bebo água, eu bebo um chá de gengibre, eu tomo um shot matinal, isso há muitos e muitos anos, eu nunca falho. O que é um shot matinal? Um shot foi assim, ele surgiu há muitos anos atrás, eu misturava cúrcuma, glutamina, maca, alguns anti-inflamatórios naturais e estudando e vendo os benefícios que ele tem para o corpo, até que o ano passado eu fui convidada para criar o meu próprio shot, porque acho que agora tem a sua marca, que agora, nós estávamos a falar da Bialé. Exatamente, aí ele foi criado, agora ele saiu já a segunda versão, uma versão renovada, ainda melhor com vitamina A, porque tudo, o que eu falo é muito sobre o intestino, eu adoro estudar sobre o intestino, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro mesmo, exatamente. Tudo começa nele. Se o intestino está inflamado, a pessoa está doente. Então, cuidando do intestino já é um primeiro passo para você começar a desinflamar o corpo. Desinflamando o corpo, vem emagrecimento. Como é que se desinflama o intestino? Vamos começar assim, o que a gente não pode dar para o nosso... O que inflama o nosso intestino, né? Vamos fazer assim um desenho com a mão. Sim. O nosso intestino, quando a gente nasce, é uma bolinha de futebol, né? E tem as paredes impermeáveis. Isso significa que durante muitos anos, milhões de anos, nós fomos muito saudáveis e magros, porque o nosso corpo só absorvia nutrientes bons, porque nós só comíamos coisas boas. Só que com a Revolução Industrial, com a mudança na alimentação lá nos anos 50... nós começamos a dar para o nosso corpo muita coisa ruim, muitos refinados, óleos vegetais, açúcares, o tabaco, o álcool, o estresse, que também contribui para a inflamação do intestino. Então, o que acontece? Isso são toxinas que vão entrando no nosso intestino, causando isto, vai tornando o nosso intestino permeável, vão formando aqui viscosidades. Só que o que acontece? Se as toxinas estão aqui e isso está aberto, é uma porta de passagem. A primeira camadinha que vai revestir o nosso intestino são as células autoimunes, que estão ali como soldados de defesa. Só que numa guerra, você tem soldados de defesa, mas tem muitos invasores, porque é o dia todo, desde uma criança nasce com 6 meses, já está dando invasor para o corpo. Medicamentos, por exemplo, como antibióticos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais, destroem a parede do intestino. Então, na guerra, os protetores estão aqui, os invasores aqui o tempo todo. O que acontece com os nossos coitadinhos aqui deixam de existir. Então, começa a entrar pela corrente sanguínea as toxinas que vão inflamando o nosso corpo, causando doenças crônicas. Por exemplo, uma doença comum, azia, má digestão, enxaqueca, barriga, estufamento abdominal, insônia, intestino preso ou intestino solto demais, doenças autoimunes. Isso é muito comum hoje em dia, né? Mas não é normal. É muito comum. Todo mundo... E aí o que acontece? Vai na farmácia. Ah, eu tô com azia, vai tomar um omeprazol. Aí toma um omeprazol que destrói mais o intestino, passa a vida. Aí depois, como isso vai destruir mais o intestino, vai ter dor de cabeça. Aí vai na farmácia, toma remédio pra dor de cabeça. E aí o intestino... Ciclo. Mas é verdade, e é um ciclo vicioso. Aí você tá assim, você toma um remédio, tem insônia. Toma remédio pra insônia, que destrói mais o teu intestino. E aí, uma coisa que ninguém imagina, até depressão e ansiedade começam no intestino. E aí você toma remédio pra depressão. E aí vai. A vida toda toma remédio, que é a história de quase todo mundo, né? E então a solução, a seu ver, é passar aqui por alimentação. Esta alimentação, atividade física, os pensamentos. Sim. Isso ajuda muito. A hidratação, o sono, os amigos. Isso
tudo isso, eu acredito muito num estilo de vida saudável, onde os pilares são coisas que nós podemos fazer. Só nós. Que é comer bem, beber bem, água no caso, dormir bem, o descanso é importantíssimo, porque se nós dormirmos mal, as nossas hormonas ficam desreguladas. São coisas que a gente pode fazer. Então, eu não estou aqui no meu Instagram ou no meu livro, nas mentorias, falando, olha, é isso aqui, coisas mirabolantes. Não. Vai tirar da tua casa os açúcares, as farinhas, vai comprar mais carne. O teu prato, a base do teu prato vai ser mais proteína. Vai colocar salada, vai colocar os legumes, vai colocar uma fruta, se não for uma pessoa que tenha muito excesso de peso, porque, infelizmente, se ela tiver muito excesso de peso, numa primeira fase, vamos ter que diminuir Tirar as a fruta frutas, também, principalmente porque as mais doces. É Que é açúcar, hidratos de carbono também. frutose é açúcar. Então, é isso que eu acredito e, graças a Deus, tenho tido bastante sucesso. Muito sucesso mesmo, porque as pessoas que chegam até mim têm uma lista infindável de medicamentos e que deixam de ter, porque são medicamentos que a pessoa começou a tomar por conta do intestino, da inflamação, e obesidade é inflamação. E então, nós temos aqui umas fotos só para ver, depois nós ainda vamos para a cozinha e na cozinha depois podemos ver as outras e falar sobre o seu livro, porque já que vamos falar ali na receita, mas aqui então da sua marca, do Baialé. O que é que tem na sua marca Baialé? Nós acho que temos aqui algumas fotos também. Então, a marca surgiu quando fui convidada para criar o meu próprio shot. Aqui Então, temos isso é uma kombucha, que é uma bebida que tem probióticos para o intestino, para regular as bactérias. Sabe que eu pensei que isto era tipo um champanhe ou um rosé bem Mas fixe. por acaso parece, ele é muito bom, é de frutos vermelhos, então ajuda a regular a microbiota intestinal, que é colocar as boas bactérias Isto dentro do bebe-se intestino. quando? Pode beber durante o dia, é muito bom. Com gelo e frutos vermelhos fica maravilhoso. Eu acho que isto parece uma muito boa bom. maneira Não, de não é? tratar de mim. Bom, essas Pronto. são as primeiras embalagens quando ele surgiu. Já vamos mostrar as outras, não é? Exato. Sim. Mas isto é o quê? A glutamina é um aminoácido que protege a parede do intestino, regulando o nosso intestino. Né? Nós precisamos Temos ali três diferentes, não é? A glutamina é o cor-de-rosa. Depois o shot matinal é o verde, que é a cúrcuma, maca, espirulina, gengibre, limão, tá tudo num potinho só, não tem açúcar adicionado, nem nada. Isto não há ninguém que seja contraindicada a tomar isto? Não, isso só faz bem, só Pronto. faz bem. E o MCT? O MCT é aquilo que eu estava dizendo, é um triglicerídeo de cadeia média, que é um óleo de coco purificado. Ok. Ele tem imensos benefícios para o corpo e quando uma pessoa, principalmente se estiver em jejum, ele ajuda a dar saciedade porque é uma fonte de gordura. Mas isto é o quê? É para usar para fazer carne e isso ou é para Não, tomar? eu tomo no café ou no chá de manhã, por exemplo. Ok. Como eu não tomo pequeno almoço, ele ajuda a dar saciedade. Ele pode ser utilizado em crianças, por exemplo. Isso é excelente. Temos aqui um curso de low carb, qual é? Sim, também criei esse curso ano passado. Como eu já não tinha mais horas para as mentorias, surgiu a ideia de criar um Porque curso. a mentoria é personalizada, não é? Sim, sim. Então a pessoa compra o curso e são 10 módulos com várias aulas. A seu tempo a pessoa vai fazendo o curso. E então, o que é que temos aqui da Ale Fitmam? O que é que temos aqui? Portanto, curso, Temos os um produtos. curso, temos livros, temos os produtos. Agora, em junho, eu já falei, não devia falar, mas agora em junho vão sair mais 2 produtos que estão muito quase, bem. estão saindo do forninho, E temos aqui um livro, Esse livro. que temos aqui também, já, agora quando estivermos na cozinha. O que é que aqui é o quê? São receitas? Primeira parte do livro eu conto um pouco a minha história. E foi muito engraçado quando eu fui convidada para escrever esse livro, tinha que escrever sobre mim. E eu não consegui escrever sobre mim. Muito fácil fazer receita, mas escrever sobre mim achei muito difícil. Foi nesse dia, quando eu estava escrevendo o livro, que eu descobri o porquê do livro. E foi quando numa memória minha, eu vi meu pai numa cozinha à noite, na minha casa, chorando em cima de um bolo, esmagando o bolo, para ninguém perceber que ele tinha comido o bolo durante a noite, estava no escuro na cozinha, então ele esfarelava o bolo e estava chorando em cima do bolo. E essa memória eu não tinha. Eu me lembro de ver várias vezes meu pai tentando não comer, mas comia, porque ele não conseguia. E essa memória marcou muito. Eu acho que foi daí, inconscientemente, que tudo mudou. Porque eu vi o sofrimento dele. Por isso que eu falo, não chama ninguém de guloso, pelo amor de Deus, porque isso me mata. E isso não funciona assim. É mesmo o corpo tá errado, tá comendo errado, a pessoa tá comendo errado. E por isso essa fome noturna. Meu pai acordava à noite para comer, ele comia de dia, ele comia... Como muita gente faz. Muita gente faz. E não precisa ter excesso de peso para fazer isso. Sim, há muitos magros inflamados. Há pessoas que fazem isso e não têm excesso de peso, não é? São falsos São infelizes, magros. e são infelizes à mesma Exatamente. porque são descontrolados, entendem que não se conseguem controlar. Não é? Assim como a obesidade não significa que a pessoa esteja bem nutrida, muito pelo contrário, Sim. O magro não significa estar saudável. Há muito falso magro que sofre mesmo de problemas assim.
E então nós vamos continuar aqui a falar das receitas, porque nós agora vamos ali à nossa cozinha, e vamos ver aqui uma receita que a Alê nos trouxe. Alê, mas Alexandre. Pode ser? Claro que sim. Então vá, vamos aqui passar um separador. Até já. até já. E já estamos Estamos aqui. de volta no sítio de comer. É verdade. E já cheira muito bem. Cheira-me. Porque desengane-se quem acha que aqui a Alê nos vai dar uma receita que não presta, não experimentámos ainda, mas que o cheiro já está todo lá, porque cheira mesmo a chocolate. E é mesmo chocolate. E é mesmo chocolate. Na verdade é puro. cacau, 100% cacau. Exato. E então, que receita é que temos aqui? Acho que se calhar começamos pela receita, pode ser? Pode. Uma receita É uma muito das fácil. receitas que está aqui ou não? Não, essa Não. não. Essas receitas do livro, essa tá no Instagram, também tá colocado, são E nós também vamos colocar aqui a receita. para ajudar as pessoas. As minhas receitas são todas muito fáceis, não tem peso, grama, nada disso, porque eu quero facilitar a vida das pessoas. Portanto, muito fácil. É bater as claras em castelo, depois eu juntei são 4, eu já nem lembro a Sim, receita 4 direito. claras e... Mas nós temos, não é? Bom. São 4 claras em castelo. 4 gemas? 4 gemas, sempre na batedeira. Depois eu coloquei o xilitol, que é um adoçante natural. 6 colheres de sopa. Só explicando aqui uma coisa, o xilitol, há bocado falámos da alimentação natural, o xilitol não é uma coisa antinatural? Não, não é. É um adoçante natural, inclusive pode ser administrado por diabéticos, tá? Porque ele é ok para diabéticos, portanto vão Portanto, 6 colheres de sopa de xilitol. Ou adoçar, eu costumo dizer, ou adoçem a gosto, isso depende da pessoa. Se vocês usarem um cacau com menos, esse é 100%, então eu coloquei 6 colheres. Agora, se vocês usarem um acima de 85, que é o aconselhável, aí vocês podem diminuir a quantidade do xilitol. Depois eu coloquei uma colher de cacau em pó, sempre 100%. A farinha de avelã. Farinha de avelã, 6 colheres de sopa de farinha de avelã. Portanto, isto vai juntando lá Vou na juntando batedeira. ali, sempre é tudo assim, Farinha de avelã é fácil de encontrar? super fácil de É que de amêndoa eu já conheço-me, de Tem avelã... avelã, de coco, de macadâmia, é super fácil de encontrar. E quem não quiser comprar, pode fazer em casa. Portanto, é só triturar. Eu não tenho Bimby, não tenho nada disso, nem sei se podia falar marca aqui. Pronto, já Enfim, disse, já passou. É tudo no liquidificador, vai tudo triturado lá mesmo. E consegue Sim. triturar bem a avelã? Sim, amendoim, avelã, tudo. Portanto, faz farinha daquilo e já está. Tudo. Pronto, Muito. estão a ver? Eu sou muito prática, eu não... E depois uma colher É de sobremesa de aroma de baunilha. Extrato de baunilha ou aroma de baunilha, tem que ter cuidado também, para não ter açúcar, porque a maioria tem açúcar. Estavam-nos a dizer aqui, bem, já disse. Agora, é verdade. Tudo tem açúcar. E depois tem aqui uma parte que fez à parte. Aí eu derreti o cacau, uma tablete de cacau, 150 gramas de cacau. Tablete Juntei. de cacau, nem nunca vi, só que sempre vi em pó. Não, tem. Pois, acredito. É só Não derreter. procuravas? Exato, agora que vai começar a procurar. Depois eu misturei, coloquei nessa forminha de papel, foi pro forno e fiz a ganache para colocar por cima, que é o cacau, leite de coco e manteiga de avelã. Manteiga de avelã também. Que é igual manteiga de amendoim, também. Em loja de produtos naturais tem. Até no supermercado, até no continente tem. Pois, eles vão nos patrocinar. Eles vão nos patrocinar. Portanto, esses fez aí. E depois temos aqui uns frutos Frutos vermelhos para enfeitar, sim. que eu lhe perguntei se usava congelados. Sim, para ser congelado tem que ler tudo tem que ler rótulos, porque muita coisa leva açúcar. E eu fiquei chocada. Porque Os disse vegetais. que até os vegetais podem levar açúcar. As minhas pupilas Como também assim? ficam. E grande parte tem açúcar. Não só açúcar, como óleo vegetal também. Meu Deus, parem de nos Principalmente enganar. aqueles preparados, mix mexicano, todos têm açúcar. Como é que a gente vê? Não diz açúcar, diz o quê? Diz amido. Destrose, amido modificado, maltodextrina, Isto é tudo tudo nomes. horrível. Nomes Nomes ocultos. Inclusive no meu livro, uma das partes é nomes ocultos para açúcar. é. São cultos para açúcar. Nomes Nomes verdade. fofinhos. curar. Nomes fofinhos para açúcar. Eu acho que quando já tem Muita coisa, né? muitas palavras escritas, não é? Por exemplo, Quando a gente não sabe legumes. pronunciar, não se deve comer. Exato. Não sabe Portanto, falar, isto não aqui, come. quanto menos souber ler, melhor é. Exatamente. Come Por melhor. isso é que eu defendo um estilo de vida natural. Porque é coisa que não... Por exemplo, carne. Qual é o ingrediente da carne? É carne. Pronto. Se bem que, se tiverem atenção, se forem ao talho, Então, isso é outra coisa que eu falo.
No supermercado, eu não vou falar, prometo que eu não falo o nome do supermercado, quando tem até muitos hambúrgueres que é bio, que a pessoa paga muito caro, só que no segundo ingrediente do hambúrguer é farinha de trigo. É verdade, é verdade. Mas isso eu nunca compro os hambúrgueres lá feitos. Vou ao talho. Mas agora até no meu talho normal, eu até lhes disse, mas o que é que vocês agora andam a fazer às vacas? Porque agora até algumas carnes já têm lá o que é que a carne tem, principalmente nos hambúrgueres. Porquê? Porque aquilo já leva coisas Porque também. aquilo não é carne, é mistura de... Mistura de bovino, mistura de Exatamente. não sei quê. E depois já leva aquilo ali. Meu Deus! Não, tem que ter muito cuidado. Aqui tem também uma parte que é como ler rótulos, como é que se ensina a pessoa a ler rótulos. Estamos a falar aqui deste livro, não é? Que é o último livro, o seu Sim, último livro, sim. não é? Que é as receitas da Alé, não é? E a cozinha low carb da Alé, que tem receitas para todos os dias. E eu já estive a ver, portanto, tem receitas de entradas, não é? Tem receita de entrada, pequeno almoço, jantar, almoço, São todos, sobremesa. parecem todos bem fáceis de fazer. Muito E ainda estava aqui a falar que tem isso dos rótulos, deve estar. Sim, está no começo. Tá no como ler começo. rótulos, o que é açúcar, o Como que é low carb. começar. Olha, faça trocas inteligentes. Troque de manhã o pão por ovos. Troque o arroz por arroz de couve-flor. Troque esparguete por courgette cortada em espiral. Troque. Tem que levar o livro para ler, que eu já não lhe vou ler Pois. mais, que isto senão não me pagam para estar a ler livros. Pronto. Mas então tem aqui muitas receitas, não é? Para as pessoas poderem começar. E todas como esta, simples. Muito fácil, sim. Cláudia, tu é que és a cortadora oficial do nosso Ora. programa, só para verem como é que é aqui o nosso bolo por dentro, para não ficarem a pensar que é, olha, leite creme gourmet, cocada de forno, creme de avelã. Isto é tipo uma Nutella. exato. Lá estamos. Oh, nós hoje vamos receber à comissão. Pronto, sempre aqui com um bocadinho o xilitol, não é? Para as coisas mais. Até tem aqui tipo uma coisa. Já conseguem ver, não é? Tem muito bom aspecto. Bolo normal. É um brownie, sim, bem bom. É um brownie. Muito bem. Portanto, não tem razão para as pessoas não. Não tem razão, não. Oi. E não é amargo. Não. É a Cláudia a provar. É, a Cláudia estava corajosa. O que é que te aconteceu hoje? É chocolate, não é? Tudo de chocolate, nunca tens medo. Não, não é amargo. Não é amargo. É bom. Pronto, olha. Comam. Se a Cláudia gosta, está tudo feito. Está tudo feito. O que é que nós ainda temos que falar? Ainda temos mais receitas, não é? Que podemos mostrar, portanto, que são os exemplos das receitas que tem aqui. Sim, e no meu Instagram também tem. Quase todos os dias eu posto uma receita fácil. Alé Fit Mum 1, não é? isso. Ficam a saber aqui. Ai, tão lindo! Frozen Cake. Esse é muito bom. Sim, tem bom aspecto. Pãozinho. Pão, pois, porque pão também faz o seu próprio pão, não é? Sim, há muitos anos. Esse é pão, se eu não me engano, é um pão de frango também. Pão de Pão frango. de frango. Sim, sim. Que não tem gosto de frango. Pois não, sim, sim. Eu isso ainda não fui capaz de experimentar. Olha o Muito cheesecake de morango. bom. Cheesecake de morango. Este é um mini cheesecake de morango, não é? Bolo de... Pé de moleque. Pé de moleque. O que é isto? É porque no Brasil tem um doce que chama pé de moleque que é feito com amendoim. Então eu quis replicar esse. Alguém aqui brasileiro Gostou da ideia? Gostou. levanta a cabeça. E isto seria o Isso seria um almoço meu, por exemplo. Porque come bem, não é? Estava Muito bem. Come bastante bem. E hoje vai ao rodízio e que dá mais despesa com o marido. Eles nem gostam de me ver quando chegam lá. Sei, lá vem ela. Comer. Isso aqui é qualquer coisa maracujá, não é? Sim, é o leite creme gourmet. Ah, o tal que eu Esse ia está do falar. livro, sim. Sim. Portanto, muitas receitas, não há aqui desculpa. Outro exemplo. Outro prato de um almoço meu. Mas que disse que só come 2 vezes por dia. Sim, raramente eu faço o pequeno almoço. Só se tiver fome. Só se tiver fome, só, mas raramente. Às vezes é o domingo, quando minha família está toda em casa, eu sento com eles, faço uns ovos, mas é muito difícil. É. E estava-nos a dizer que de manhã, enquanto aqui as fotografias vão passando. Ah, já passaram. Que de manhã tem aqui quase uma rotina diária, não é? Sim, todos os dias há muitos e muitos anos. Acordar, raspar a língua, beber água, que é Porque é importante. raspar a língua para tirar as Para tirar uma impurezas. coisa que se chama saburra lingual, que é uma faxina que o nosso corpo faz à noite, que é um lixo tóxico que o nosso corpo produz. Essa saburra lingual tem que ser retirada da língua, porque senão Tira nosso isso com corpo uma continua coisa própria, um não é? raspador. Quem não tem, uma colher. Não tem desculpa para não fazer o que tem que ser feito. É só raspar. Depois, água.
para hidratar o corpo, para limpar o corpo dessas toxinas, para alimentar, oxigenar as nossas células, há todo um processo. Depois eu tomo um chá de gengibre, que agora está sendo criado um blend de gengibre com vinagre de cidra e limão, vai sair do forninho, e depois eu tomo o meu shot com a Que glutamina. temos agora aqui que temos que mostrar, porque estas são as embalagens novas, não é? Saíram a semana passada, tem uma semaninha de vida. Então vamos Olha ver. aqui. Isso daqui, a glutamina, que é um aminoácido que protege a parede do intestino. Quem é que pode tomar a glutamina? Todos? Todas as pessoas. O shot é cúrcuma, maca, espirulina, gengibre, limão. Já fica pronto. Maca? Só misturar na... É uma coisa para dar mais energia. Sim, sim, sim. Também, Maca. também ajuda na parte sexual da mulher. Pronto, olha. Olha. Diz que. Diz que. E pronto, eu misturo esses dois, tomo um shotzinho. Ah, mistura os dois? Sim, sempre os O que dois. é um shot com um bocado de água? Um pouquinho d'água. Quem gosta dele mais fraquinho, eu gosto dele mais fraquinho, um pouquinho d'água. Quem gosta mais dissolvido, coloca mais água. Sabe aqui? É uma mistura de limão, gengibre, não é sumo, não é um sumo docinho, é uma coisa para fazer bem. Pronto. E depois E temos depois o eu outro. tomo meu café, coloco o MCT, que é um triglicerídeo de cadeia média, um óleo de coco purificado, que é para dar energia, sendo uma fonte de gordura, ele dá mais energia e saciedade e ajuda a prolongar o jejum, sem ter aqueles picos de Mas fome. e isto não quebra o jejum? Não interrompe o jejum porque é uma gordura. A gordura não causa pico de insulina. Eu tinha a ideia que jejum, para ser jejum, só Café e água. Café e água ou chás que não sejam chás, que sejam Há dois tipos de cidreira. jejum, né? O jejum metabólico e o calórico. No calórico não se coloca nada que tenha caloria, que é diferente do metabólico. Lá está, porque ali a Ali gordura tem vai caloria, ter mas, calorias. exatamente, mas não quebra, não interrompe o jejum. Inclusive, ele ajuda a prolongar. Não, Metabólico. não interrompe o jejum metabólico. É. Interrompe o calórico. E esse ajuda a prolongar porque lá está a ingerir saciedade. qualquer coisa que vai dar aqui para Exatamente. aguentar mais umas horinhas. Exatamente. Olha, essa se calhar tem que experimentar. Como é que as pessoas a podem contactar e para que é que a podem contactar? Para Além. ajudar na parte do emagrecimento, ou não só na desinflamação, tem muitas gravidinhas que me procuram para ajudar na parte da alimentação, para transição para alimentação dos filhos. Pelo Instagram, tá lá minha página, os produtos são vendidos na internet. E a partir de amanhã teremos uma novidade que eles vão aparecer em outro lugar. Pronto. Estejam atentos às redes sociais da Alessandra. É isso Pronto. mesmo. E isto são de suplementos alimentares, temos aqui as receitas, ainda temos aqui um saquinho muito giro Muito fofinho. e tudo. E nas mentorias, como é que é o seu acompanhamento nas mentorias? Temos primeiro uma videoaula com a pessoa que vai fazer a mentoria e depois um acompanhamento diário de 30 dias, onde eu acompanho o prato de refeição, estou presente para ajudar em tudo que a pessoa precise. Porque é uma fase de mudança, não só no prato, mas principalmente no mindset. E isso é muito mais importante. Porque é difícil, não é? A pessoa agora de repente deixar de comer aquilo e de fazer. Porque tem que fazer refeições. que a pessoa entenda que isso não é, não posso mais, não é eu não posso mais, eu não quero mais porque eu quero um objetivo. E o objetivo é onde é que a pessoa quer chegar, onde é que a pessoa quer se ver daqui a um ano, como a pessoa quer se ver. Então é mudar isso. E eu sempre digo, como é que vocês querem se ver? O que é que você quer? Se você se programou, se você quis entrar numa mentoria, se o teu propósito é saúde... Pagou, não é? Até, pronto. Exatamente. É mesmo isto tudo. É isso? Se você Sim. quis, você não vai perder para um pacote de batata frita. Porque quem pede para batata frita vai ganhar do quê? Nada. Não recebe Um a peso. comissão, não é? Então é isso, é pôr na cabeça da pessoa, principalmente, que ela tem a força para fazer isso. E isso é muito mais a parte psicológica do que a parte alimentar. Muito mais. Bem, Olha, muito obrigada. exato, vamos aqui Tem muita tentar. informação. Estou aqui bem cheia de informação, não é? Não é muita informação, isso é tudo muito simples. É que hoje é que foi bom. Pois, é Mas pronto, muito obrigada por ter vindo Obrigada e eu. partilhado toda esta Foi informação muito connosco. bom. Obrigada Tá bem? eu. Já não está nervosa agora? Não, já passou agora. Já Já passou. tá. Agora fazer mais um. Agora fazer mais um. Devíamos ter hoje estar a gravar dois, que vinha já a gravar outro, passávamos daqui a um mês e pronto. E nós temos que ir embora. Exatamente, espero que tenha gostado de ter assistido a este programa da nossa companhia e voltamos no próximo pelas 15 horas com mais uma história de vida, mais um projeto, mais uma mulher que pode mudar aí o mindset. É verdade. E se ficou com mais dúvidas acerca aqui do low carb e aqui da Ale, então convidamos a assistir, a ir a seguir as redes sociais e aí vai ver o dia a dia e se calhar vai saber o que é que vai comer e isto rodízio vamos saber se come mesmo tudo. Temos que ir lá ao espeto. Nós voltamos amanhã. Portem-se bem. Olha, eu já não sei se diga comam muito ou pouco. Como muito bem.